Bem, compreenderão que comece não só por saudar todo o auditório, como também que exprima publicamente a minha gratidão pelo amável convite do Secretariado Nacional da Educação Cristã para falar nestas Jornadas Nacionais de Catequistas. Preciso também de clarificar logo de início a seguinte circunstância desta minha intervenção, para que fique claro logo ao início. Concentrar-me-ei no contexto eclesial do terceiro quartel do século XX, 1950-1975, como decorre explicitamente do tema que me foi pedido e do título que me foi dado. Não tratarei, ao invés, do Sr. Amílcar do Amaral ou do seu legado, dizia, apenas porque, para além de não ter sido isso que me foi pedido, sou eu que não tenho a competência para tratar tal assunto. Todavia, e para proveito de todos, essa questão será tratada mais à frente nestas jornadas, e neste caso sim, por alguém com a devida competência para o fazer, o Sr. D. António Moiteiro, que aproveito igualmente para saudar com estima e com amizade. Esclarecido este ponto, entro propriamente no tema da minha intervenção, o contexto eclesial no terceiro quartel do século XX. Dividirei este meu esforço de caracterização do mencionado contexto em torno de dois vetores. Por um lado, o que chamarei o contexto eclesial universal, e por outro, o que chamarei e desenvolverei menos, o contexto eclesial nacional. Esta divisão justifica-se apenas e só por motivos da minha exposição, ou seja, como forma ou esquema possível para apresentar o tema. Ou dito ainda de outro modo, e para que fique claro, não existe nem alguma vez existiu qualquer real divisão entre desafios então experimentados em igreja à escala universal ou à escala nacional. Pelo contrário, uns e outros, na realidade, seriam sentidos numa unidade natural. Uns e outros influenciavam-se reciprocamente. Julgo que isto mesmo ficará mais claro quando expuser alguns aspectos particulares do contexto nacional de então, mais propriamente relacionados com a história de Portugal e da Igreja em Portugal, mas mesmo então não completamente desligáveis de outras dinâmicas históricas e eclesiais mais vastas, como sejam, por exemplo, os efeitos da Revolução Republicana de 1910, mais no início do intervalo de tempo, ou a descolonização, mais no termo do nosso intervalo de tempo. Por vício, mas também por vocação, não estranharão, peço, se der alguma destaque a questões mais de índole histórico e teológico. Julgo, para além disso, que também estas serão de particular interesse, ou espero que, para além disso, elas sejam de particular interesse a um corpo de catequistas, uma vez que também estes precisam e merecem de uma boa formação histórica e teológica. Isto também se justifica pelo facto de, como terei a oportunidade de desenvolver mais à frente, este ter sido um período de particular riqueza teológica da história do cristianismo. E já agora, como professor e com algumas responsabilidades diretivas da Faculdade de Teologia, também creio que é, do ponto de vista da instituição que também sirvo, também esta dimensão também faz parte do nosso serviço eclesial, social e eclesial. Primeiro ponto, então, é um ponto um bocadinho largo e compreenderão que é um ângulo possível de se tratar de um assunto infinito. Primeiro ponto, como anunciei, contexto eclesial universal. Não é possível fazer um balanço do século XX católico sem o centrar no Concílio Vaticano II. É isso fundamentalmente que agora farei, praticamente só falarei do Concílio, e o que além disso eu disser será sempre em referência ao Concílio, como antes, durante e depois. Aliás, o Concílio Vaticano II é muito mais do que um marco no século XX católico. É um dos momentos mais marcantes de toda a história do cristianismo. Mesmo se pela relativa curta distância temporal, ainda não possamos ter disso uma percepção perfeita. Daqui a 200 anos, quando se fizer a história do cristianismo, seguramente este intervalo que aqui estamos a tratar será um intervalo privilegiado nesse estudo. Apesar de oficialmente convocado pela Constituição Apostólica Humanae Salutis, com data de 25 de dezembro, se não me engano, de 61, espero não me ter enganado,
Agora tenho dúvidas. O Papa João XXIII, apesar de... O Papa João XXIII já havia manifestado a intenção de convocar um novo concílio em 1959, num contexto não negligenciável, o encerramento do oitavário para a unidade, da oração para a unidade dos cristãos. Após alguns anos de preparação, o Concílio Vaticano II decorreu entre 1962 e 1965, em 4 sessões plenárias, uma por cada ano. Em termos objetivos, o Vaticano II produziu 16 documentos com importâncias diferentes, desde declarações a constituições, e sobre as mais variadas temáticas, desde temas propriamente teológicos, litúrgicos, a questões relativas ao mundo e aos desafios daquele tempo, passando pelo desenho de linhas de ação eclesial mais práticas. Imediatamente percebemos que este grande evento eclesial intercepta o centro do período editorial de Monsenhor Amílcar do Amaral. Talvez a melhor forma de revisitarmos o que terá presidido à convocação do concílio seja escutar de novo o que João XXIII disse na referida Constituição a quando da convocação. Peço desculpa se a citação é um bocadinho longa. Diante de um mundo, e cito o Papa João XXIII, diante de um mundo que revela um grave estado de indigência espiritual e a Igreja de Cristo tão vibrante de vitalidade, sentimos logo o urgente dever de conclamar os nossos filhos para dar à Igreja a possibilidade de contribuir mais eficazmente na solução dos problemas da idade moderna. Por este motivo, acolhendo como vinda do alto uma voz íntima de nosso espírito, julgamos estar maduro o tempo para oferecermos à Igreja Católica e ao mundo o dom de um concílio ecuménico. A jubilosa repercussão que teve o seu anúncio, seguida da participação orante de toda a Igreja e do fervor nos trabalhos de preparação verdadeiramente encorajador, como também o vivo interesse, ou pelo menos a atenção respeitosa por parte de não católicos e até de não cristãos, demonstram da maneira mais eloquente como não escapou a ninguém a importância histórica do acontecimento. O próximo concílio reúne-se, felizmente, no momento em que a Igreja percebe, de modo mais vivo, o desejo de fortificar a sua fé e de espelhar-se na própria e maravilhosa unidade. Como também percebe melhor o dever urgente de dar maior eficácia à sua robusta vitalidade e de promover a santificação dos seus membros, a difusão da verdade revelada, a consolidação das suas estruturas. Citei o referido documento Humani Salutis, de 61. Nos termos de João XXIII, os desafios do mundo moderno e o revigoramento da fé cristã e da vida eclesial sustentavam a pertinência da convocação de um novo concílio. Procuro agora dar algum enquadramento a estas duas indicações. Aquilo que, de alguma maneira, preparou ou lançou para o concílio. Primeiro, em termos culturais, sociais e políticos, a Igreja vivia ainda, naquele início da década de 60, os efeitos de um antigo contencioso com raízes, pelo menos, no século XIX. Desde então, a afirmação do sujeito moderno, com a sua reivindicação de individualidade e liberdade, havia perturbado grandemente a ordem reinante no Ancien Régime, para recuperar uma expressão irónica ou herdada da Revolução Francesa, ou que perturbava a sociedade de cristandade. No fundo, uma quase identificação entre a estrutura eclesial e a estrutura social. Em termos filosóficos, com a Idade Moderna, levantaram-se correntes que afirmavam a radical autonomia do sujeito humano e elevaram a razão à faculdade suprema do homem, quando não mesmo exclusiva. Por exemplo, a ciência, à época, a invenção recente, assumia-se como a grande juíza da verdade, quando não a única garantia da verdade. Em termos sociais, eram crescentes os sinais do que posteriormente aprendemos a denominar secularização, ou seja, ampliavam-se os setores da vida comum que se afastavam de uma fundamentação crente ou de uma tutela eclesiástica. O direito, por exemplo, não buscava já uma fundamentação em Deus, como fora comum em eras anteriores, mas sim numa racionalidade que se sustentasse mesmo que Deus não existisse. Ou na expressão da época, et si Deus non daretur. Mesmo que Deus não existisse. Em termos políticos,
O poder já não era entendido como concedido por Deus, outra vez como era as anteriores, mas, pelo contrário, entendia-se agora como alicerçado no próprio povo, o qual, por consenso, aderia livremente às novas constituições, instrumentos jurídico-políticos, então tornados comuns. Em Portugal, o primeiro texto deste género, a Carta Constitucional de 1822. Seguramente a Constituição mais famosa, a norte-americana, de 1787, ou a francesa, no contexto da Revolução, de 1791. Há aqui uma mudança, faço aqui um parênteses no meu texto. Há aqui uma mudança de perceber, na compreensão do que é que sustenta, do que é que garante a autoridade de alguém na sociedade. Em tempos anteriores, de alguma maneira, havia uma espécie de teologia política. O poder político era, de alguma forma, fundamentado, alicerçado numa certa religiosidade, numa certa teologia. Com a modernidade, de alguma maneira, a fundamentação do poder já não é posta na transcendência, mas é posta nos cidadãos, nos súditos, que se articulam numa determinada corporação e é daí que é emanado o poder. Assim se procurava traduzir em instituições políticas as constituições, os parlamentos, ou em práticas políticas, os primeiros ensaios de democracia, muito frágeis, onde havia muita gente da população que não tinha direito de voto, e por isso digo, os primeiros ensaios da democracia moderna, o entendimento de que uma sociedade se fundamenta, antes de tudo mais, nos seus cidadãos e na sua liberdade. Importa não ignorar que, não poucas vezes, estas mutações políticas tomaram feições abertamente laicistas e jacobinas, ou seja, anti-eclesiais e anticlericais, sobretudo na grande área de influência cultural da Revolução Francesa, como Portugal. A estas transformações a Igreja reagiu de forma eminentemente defensiva, quando não mesmo condenatória. Seja porque via os equívocos importados pela modernidade, seja porque percebeu a centralidade do seu próprio lugar sociopolítico fortemente abalada, a Igreja assumiu um papel de contestação aberta a muitas destas transformações. Isto fê-la ser percebida, justa ou injustamente, como uma força de bloqueio do progresso, porque era assim que todas essas mutações tendiam a ser interpretadas como progresso científico, cultural, social, político, etc. Talvez nenhum outro posicionamento eclesial represente tão bem esta atitude quanto o famoso Sílabus, documento de Pio IX, datado de 1864, em que se elencam as teses modernas condenadas como falsas. Talvez nenhum outro acontecimento político represente tão bem a perda de poder político, cá está, por parte da Igreja, e a sensação de estar sob ataque de forças opostas, quanto a perda dos Estados Pontifícios em 1870, para o novo e recém-fundado Reino de Itália. Aliás, essa ferida permaneceria aberta ainda por um par de gerações, só começando, porventura, a sarar com a assinatura dos Pactos de Laterão em 1929, que normalizaram as relações entre a Igreja Católica e a nova Itália. Talvez nenhum outro projeto político representasse tão bem esse contencioso com a sua envolvente quanto a oposição aos regimes comunistas, que desde 1917 e no pós-Segunda Grande Guerra se estenderam sob a esfera do internacionalismo soviético. Este contencioso, aliás, bem vivo ao tempo do concílio, antes, durante e depois, e, portanto, também bem vivo ao tempo do Monsenhor Amílcar do Amaral, antes, durante e depois, representava bem a aversão eclesial a um paradigma sociopolítico que não apenas recusava um fundamento transcendente em Deus, como, neste caso específico, abertamente o combatia. Falava-se então de ateísmo militante. Repito, esta sombra está bem viva ao tempo do concílio, desde logo porque lhe era contemporânea. Recorde-se que aqueles são precisamente, e deixem brincar com a expressão, os anos mais quentes da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a Igreja despertava então, e neste particular, de modo bem mais construtivo, para a emergência de novos mundos, que não apenas o europeu. Com efeito,
Aqueles eram também os anos da maior parte das independências das novas nações asiáticas, africanas, americanas, ex-colónias das tradicionais potências europeias. Só para um exemplo, na década de 60, conto a independência de 31 países africanos, entre os quais, como bem saberemos nesta sala, não consta nenhum PALOP. Segundo eixo, em termos eclesiais e políticos, o concílio foi também fruto de um processo que o precede em muito. Desculpem, em termos eclesiais e teológicos, deve ser da hora. Em termos eclesiais e teológicos, o concílio foi também fruto de um processo que o precede em muito. Desde há séculos, a teologia católica estruturava-se em termos eminentemente lógicos e argumentativos. Muito se condensava em torno de questões a que havia de que dar respostas racionalmente válidas. Muito girava em torno de conceitos teológicos, ferramentas para estruturar a tal retórica da fé. É o que, genericamente, poderemos descrever como um certo estilo escolástico de fazer teologia. Perante isto, e no tal ambiente de controvérsia com a modernidade, a teologia tomava, com frequência, a feição de uma apologética, ou seja, de defesa da fé cristã face aos seus críticos e de demonstração da sua verdade face ao erro de outras propostas. Não por acaso, também desde os meados do século XIX, este modo de fazer teologia, de pensar a fé e de falar do que se crê, começou a ser objeto de críticas. Ele mostrava-se, então, bem menos eficaz para poder falar a um mundo que, entretanto, havia mudado de forma tão profunda. Essa crítica interna consubstanciou-se, sobretudo, no desenvolvimento de outros modos de fazer teologia. Modos esses menos de índole lógica e conceitual, mais de índole histórica e narrativa. No geral, essas novas correntes distinguiam-se pelo que então se descrevia como ressourcement, isto é, um voltar às fontes, um voltar às origens históricas e às fontes originais do cristianismo. Por um acolhimento mais disponível de questões trazidas pela modernidade, em particular pelas ciências, pela história e pela filosofia. Assim, desde finais do século XIX, desenvolvera-se um movimento de regresso aos textos bíblicos e ao seu estudo, o chamado movimento bíblico. De regresso e estudo às origens da liturgia cristã, o chamado movimento litúrgico. De redescoberta e encontro com outras expressões cristãs, o chamado movimento ecuménico. Aqui haveria que associar a construção de pontes para um diálogo com a sociedade, que então se transformava de forma tão intensa. Estes e outros movimentos prepararam e tornaram possível o Vaticano II. O concílio foi, de um ponto de vista da história da teologia, um palco onde estes modos contrastantes de se fazer teologia, um escolástico, especulativo e outro histórico ou salvífico, se confrontaram entre si. É isso que explica que uma parte muito significativa dos textos previamente preparados para o concílio, em registro teológico mais clássico, tenham sido bem depressa rejeitados ou substituídos por outros, onde essa nova atmosfera teológica passava a ser dominante. Não tivesse a primeira metade do século XX sido de uma notável vitalidade teológica, só comparável com outras eras douradas da teologia cristã, como os séculos IV e V, ou XII e XIII, e um concílio como o que viemos a ter, não teria sido possível. A este enquadramento teológico e eclesial do concílio, haverá ainda que acrescentar outras realidades. Por exemplo, a lenta, mas sustentada emergência do laicado como efetivo rosto da Igreja, grandemente associada à criação e ao crescimento da ação católica, instituída em 1905 por Pio X. Com o tempo se viria a reconhecer que a Igreja agia não apenas pelos seus ministros ordenados ou religiosos, mas também pelos seus leigos. Também intimamente associada a Pio X e iniciada em 1905, se pode ainda evocar
a reestruturação da catequese, a integração da infância no processo catequético, nomeadamente no que se refere ao acesso aos sacramentos, à comunhão, até então reservada a adolescentes e a adultos. Talvez assim, com este duplo enquadramento, um mais sociopolítico, outro mais teológico e eclesial, se compreende em traços gerais o porquê da dupla referência feita por João 23 no momento da convocação do concílio. Recordo, uma desorientação na modernidade, traduzindo em português corrente, e um vigor eclesial. O concílio propriamente dito representou um esforço de adjornamento eclesial, ou seja, da Igreja acertar o passo com os tempos e consigo próprio. O cansaço de uma postura eclesial excessivamente defensiva face ao mundo envolvente havia feito crescer nela, na própria Igreja, a disponibilidade para uma atitude mais dialogante. A sua vitalidade interna, suportada por intenso e meritório trabalho teológico, tornava a Igreja mais capaz e confiante para se interrogar acerca de quem era e o que era chamada a fazer nestes novos tempos. Parênteses, foram estas, no essencial, as questões verbalizadas, entre outros, pelo arcebispo de Milão, Montini, que pouco tempo depois viria a ser o Papa Paulo VI, e que desbloquearam e deram um horizonte ao próprio Concílio Vaticano II. No fundo, as questões do concílio deveriam ser: Igreja, quem és? Igreja, o que é chamada a fazer? O Vaticano II focou-se então nesse duplo aspecto, por assim dizer, ad intra, cá está, Igreja, quem és? Outro, podia-se dizer, ad extra, Igreja, que relação com este mundo? Uma vez mais, resumo o essencial do concílio em torno destes dois pontos. Primeiro, o concílio diz que a Igreja é, antes de tudo mais, povo de Deus, conforme o capítulo 2 do documento dedicado à Igreja, Lumen Gentium. Talvez já não consigamos ter devida noção da novidade de tal formulação, que tal formulação trouxe à consciência e discurso eclesiais. Sobretudo para a minha geração, que é pós-conciliar. O facto de eu não ter noção da novidade que isso trouxe é um sintoma do sucesso do concílio. Significa que isso se normalizou de tal forma que para nós já nos custa imaginar como é que pode ter sido de outra forma. Fecho parênteses. Estava-se então já bem longe de um entendimento eclesial eminentemente institucional, como o Sr. Bispo aqui de alguma forma introduzia, e político, com formulações clássicas, como a célebre descrição de São Roberto Bellarmino. E cito: a Igreja é uma comunidade de homens tão visível e palpável como a comunidade do povo romano, ou o Reino de França, ou a República de Veneza. Fim de citação. Não é inocente, abre um parênteses, que para descrever a Igreja, no fundo, se estabelecesse um paralelo com os entes políticos do tempo da afirmação. À maneira de síntese, diria que o Vaticano II, na sua visão do que seja a Igreja, antepõe de forma radical categorias teológicas e espirituais às institucionais e canónicas. O que não significa a abolição destas últimas. Antepõe. Por isso o Vaticano II trata primeiro do mistério da Igreja e da Igreja como povo de Deus, capítulo 1 e 2 da já referida Lumen Gentium, antes de tratar da hierarquia, do laicado, dos religiosos, capítulo 3, 4 e 6, e mesmo estes três vendo-os unidos numa universal vocação à santidade, capítulo 5. Assim se retirou qualquer espaço para pensar a Igreja como mero contraponto às realidades sociopolíticas do tempo, como seria frequente, ou algo frequente até então, situando a Igreja, pelo contrário, noutro plano. Diga-se assim, a bem do rigor, que ou seja, colocando a Igreja num outro plano, não tendo então que competir com as novas realidades políticas que tinham emergido no contexto da modernidade. Diga-se, devo dizer, e a bem do rigor, que esta subtil transformação, para a anteposição de categorias mais vincadamente teológicas, já se iniciara antes do Concílio Vaticano II, sob o pontificado de Pio XII. O melhor exemplo disso talvez seja a encíclica de Pio XII, a Mystici Corporis. Portanto, que já fala da Igreja como corpo místico.
Esta visão de igreja, e portanto esta eclesiologia, foi talvez a grande raiz e o grande suporte de outras reformas que o concílio pôs em marcha. A mais evidente terá sido, sem dúvida, a reforma litúrgica. Por um lado, esta foi competentemente preparada pelo intenso trabalho teológico e de resgate de fontes a que fiz referência no ponto anterior. Por outro lado, ela parece ter sido o esforço natural de tradução, sublinho isto, porque hoje, às vezes, isto que é tão óbvio parece não o ser. Por outro lado, a reforma litúrgica parece ter sido o esforço natural de tradução para a esfera ritual de um determinado entendimento do que é a Igreja. Mudando o entendimento do que é a Igreja, mudando ou dando-lhe uma coloração própria, seria estranho que a ritualidade eclesial não sofresse também ela um processo de se sintonizar com essa transformação. Assim, não espanta que a reforma requerida pelo Vaticano II tenha dado estatuto à Assembleia Litúrgica, porque expressão concreta de uma Igreja Povo de Deus. Ou tenha reconhecido na participação ativa de todos os seus membros dessa Assembleia, porque todos eles chamados ao dom fundamental da santidade batismal. A forma de celebrar responde à forma de nos entendermos. Com efeito, a liturgia do Vaticano II é uma consequência da sua eclesiologia e vice-versa. A abertura ecuménica do concílio, ou seja, a disponibilidade para encetar caminhos de reconciliação com outros cristãos, protestantes, ortodoxos, outros, em vista de uma comunhão plena entre todos os discípulos de Cristo, também não se entende fora desta atitude dialogante e deste seu enquadramento eclesiológico. Porque no concílio se antepuseram lógicas assentes na fé, ou seja, teológicas, a lógicas de teor institucional, abriu-se um espaço para antepor o dom da unidade batismal aos motivos das velhas separações. Um espaço para conseguir ver o bem nas experiências cristãs dos outros e não só os pontos onde esses outros erram ou se afastam de nós. Este exemplo, este título, é sintomático que o Vaticano II tenha sido o primeiro concílio a não apresentar um elenco de anátemas, isto é, de pequenos cânones, onde se listam expressões falsas e que, portanto, condenam aqueles que as defendem ou propõem. Salvaguardadas as diferenças dos temas, uma atitude semelhante se poderá reconhecer também, ainda que de forma bem menos desenvolvida, no que se refere às religiões não cristãs. Segundo, o concílio assumiu uma postura diferente também face ao mundo que o envolvia. Essa transformação terá nas palavras iniciais da Constituição Gaudium et Spes, seguramente, a sua formulação mais célebre e mais conseguida, e cito, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. A Igreja sente-se real e intimamente ligada ao género humano e à sua história. Fim de citação. Note-se como a perspectiva já não é primeiramente de demarcação, mas de empatia com as circunstâncias do mundo. Tal não implica nenhuma assunção acrítica das transformações trazidas pela modernidade. Pelo contrário, o concílio não se exime de continuar a clamar profeticamente contra aviltamentos da sociedade e da natureza humana. Mas implica, sim, uma atitude de partida construtiva, positiva, assente na convicção de que, como explicita o texto, também a Igreja está ligada às transformações do género humano e da sua história. Não existe esta ideia de que uma coisa é o que acontece no mundo e a Igreja está fora como sua espectadora. Como dizia um professor meu, professor Matos Ferreira, a Igreja não tem outro lugar onde existir, até ver, senão na história.
Assim se ensaiava uma via de superação do estafado contencioso que algum catolicismo mantinha com determinadas expressões da modernidade. Tudo isto pode ser descrito como uma maior sensibilidade e atenção aos sinais dos tempos, ou seja, aqueles apelos de Deus inscritos em cada tempo e lugar, ou, dito que uma expressão usada pelo próprio Paulo VI no momento de encerrar o concílio, e cito, por perscrutar o mundo deste nosso tempo. Tudo isto pode ser descrito também com o reconhecimento da justa autonomia das realidades terrestres, ou seja, o reconhecimento de que há determinadas realidades que, porque pertencem ao ordenamento deste mundo, como por exemplo a política, ou ao conhecimento deste mundo, como por exemplo a ciência, que não estarão sob tutela eclesial ou eclesiástica. Pelo contrário, a Igreja deverá estabelecer com elas uma relação em que, por um lado, é chamada a iluminar essas realidades com a luz do Evangelho, mas, por outro, é chamada a acompanhá-las e também a escutá-las. O entendimento positivo da liberdade religiosa, no contexto do concílio, será, porventura, o melhor exemplo desta postura. Tema a que o próprio concílio dedicou o documento Dignitatis Humanae. E de uma mudança de postura face a posições anteriores, até então, bastante desconfiadas de uma liberdade civil em matéria religiosa. Estou a ser eufemístico. Por um lado, mantém-se a afirmação de que o homem deve buscar a verdade e que essa verdade, assim crê o concílio, é a própria pessoa de Cristo. Isto não é beliscado. Mas, por outro, reconhece que essa busca pela verdade, para ser autêntica, tem de decorrer sem coação externa, de poderes públicos ou políticos. Assim admitia-se que à política competia não tanto a defesa da verdadeira religião, como com frequência sucede nos Estados confessionais, mas a defesa de uma liberdade para que essa adesão ao cristianismo, neste caso, pudesse acontecer com a autenticidade de vida e consciência dos cidadãos. Em tudo isto se reconhecerá, provavelmente, a característica mais determinante do concílio: o seu estilo. É certo que o concílio tem de ser interpretado com base nos seus pronunciamentos efetivos. Para sabermos realmente o que realmente quiseram os padres conciliares, a via mais segura para o conseguir está nos textos que, após muito trabalho e discussão, foram por eles aprovados. Quase sempre, aliás, com aprovações esmagadoras. Este é um ponto enfatizado pelo Papa Emérito Bento XVI e que considera decisivo o referido Papa Emérito para uma justa interpretação do Vaticano II, posicionando-se assim de forma crítica perante quantos, sobretudo no pós-concílio, apelavam predominantemente para, e cito, o espírito do concílio. Obviamente, realidade mais difícil de objetivar. Todavia, o mencionado estilo do Vaticano II pode também ser reconhecido na letra dos seus pronunciamentos. Esta é, aliás, e no essencial, a conclusão do historiador norte-americano John O'Malley, que com argúcia reconheceu no vocabulário dominante nos textos do concílio, com termos como reconciliação, colegialidade, fraternidade, e na consciente recusa de outra terminologia mais agressiva, uma efetiva e objetiva mudança de atitude eclesial. No período pós-conciliar, e em termos gerais, prolongam-se e agudizam-se muitas das tensões do catolicismo de meados do século XX. Também neste contexto será preciso inserir o tempo editorial de Monsenhor Amílcar do Amaral. Sucedeu com o Vaticano II o que terá sucedido com todo e qualquer concílio ecuménico na história da Igreja. Após um tempo de preparação e outro de realização, seguiu-se o que em teologia se costuma chamar recepção. Ou seja, após o evento propriamente dito e dos seus pronunciamentos, entrava-se noutra fase, a de assimilação e implementação do que aí fora refletido e determinado. Sem surpresa, tanto os entusiastas trazidos pelas mudanças, tanto os entusiastas pelas mudanças trazidas pelo concílio, como os medos e resistências a essas mudanças, pautaram ainda a agenda eclesial do pós-Vaticano II. Os primeiros, os entusiastas, pareciam assumir que com o concílio se abrira um processo de adjornamento eclesial que não poderia mais parar
e que, portanto, não poderia ficar limitado a quanto fora escrito e aprovado pelos padres conciliares. E recorde-se que o concílio encerrou em 1965, mas que dever-se-ia prolongar no tempo e nas temáticas, o tal adjornamento. Os segundos, os descontentes com as transformações operadas pelo concílio, viram-se subitamente despojados de uma forma de ser igreja na qual tinham sempre vivido e despojados de um discurso crítico face ao mundo que eles próprios tinham assumido. O entusiasmo dos primeiros é compreensível, como compreensível também o desconforto dos segundos. Uns viam chegar finalmente, e já com atraso de décadas, as reformas na Igreja que há muito pareciam óbvias e inevitáveis. Os outros viam-se agora perante um modo de ser Igreja no qual não tinham crescido e para o qual não se achavam preparados. Postas assim as coisas, talvez se percebam melhor a extrema riqueza do período pós-conciliar, mas também das suas múltiplas convulsões. Riqueza, por exemplo, em campo teológico. Se o concílio foi um ponto de chegada de um aturadíssimo trabalho dos teólogos, ele não foi menos um potentíssimo ponto de partida para uma revisitação geral de toda a teologia, perspectivada agora a partir da sensibilidade histórica e pastoral do concílio e animada pelo seu espírito de abertura. As convulsões seriam inevitáveis, dada a profundidade do processo conciliar e das transformações por si adotadas. Estas fizeram-se sentir, por exemplo, em muitos percursos sacerdotais e religiosos. Com efeito, estes anos foram anos particularmente duros para muitos presbitérios e comunidades religiosas, pelo anormal número de abandonos que conheceram. Não será fácil interpretar o fenómeno, pois para ele seguramente convergiram fatores de variada ordem. Julgo, contudo, poder dizer que este fenómeno tocou tanto os entusiastas das transformações, se calhar insatisfeitos por essas transformações não irem tão longe quanto desejariam, quanto aqueles com elas mais descontentes, que em pouco tempo se viram em contextos eclesiais demasiado diferentes do que aqueles a que tinham aderido. A reforma da liturgia será talvez o evento eclesial mais significativo deste período. Requerida e balizada pelo concílio, ela foi acontecendo precisamente ao longo dos anos a quem em apreço. Por exemplo, o Missal Romano de Paulo VI, a primeira edição é de 1969. Por um lado, a reforma foi recebida com enorme entusiasmo por muitos e com boa adesão de quase todos. Viam nela uma forma de celebrar mais coerente e próxima com uma Igreja Povo de Deus que caminha pascalmente na história deste mundo. O maior espaço dado à escuta da palavra de Deus, o acesso a essa mesma palavra e demais orações na própria língua, em vernáculo e já não em latim. A disposição da comunidade e celebrante visivelmente como assembleia e, sobretudo, a centralidade celebrativa do mistério pascal serão apenas alguns fatores que explicam bem a generosidade com que a reforma litúrgica foi recebida. Isto não nega, contudo, que essa nova ars celebrandi não tenha sido recebida com resistências. Aliás, como continua a ser perceptível. Para que se possa ter presente a complexidade deste tempo, dou um outro exemplo. Neste caso, em que alguns entusiastas do espírito do concílio terão saído defraudados ou se terão sentido defraudados. Em 1968, o Papa Paulo VI publicava a encíclica Humanae Vitae, sobre a regulação da natalidade. Em plena revolução sexual dos anos 60, este pronunciamento, porque reafirmava no essencial a visão católica acerca da vida, da sexualidade ou da contracepção, foi recebida por muitos como um retrocesso no tal avanço das relações entre Igreja e modernidade. Trago este exemplo, e sem o desenvolver mais, apenas para que se perceba que o período pós-conciliar não foi, sem mais, o da vitória de uns na Igreja sobre os outros. O processo é bastante mais complexo, não se deixando interpretar com justiça, apenas com essa dialética de tipo clubístico. Contexto eclesial nacional. Tenho que dizer alguma coisa sobre isto. Peço desculpa, Sr. Bispo. Está bem? Reitero o que comecei por dizer ao início. Tudo o que se possa dizer acerca do contexto universal da Igreja tem um natural refluxo sobre o que se possa dizer sobre o seu contexto nacional. Dito de outro modo, algo do que atrás se disse sobre o antes, o durante e depois do concílio descreve também algo do que se passava na Igreja em Portugal nesse mesmo período. Talvez se possa acrescentar que, por vários fatores a que agora me referirei,
os que me parecem mais relevantes, o contributo do catolicismo português para o concílio não terá sido dos mais significativos. Obviamente, neles esteve presente o episcopado português, que à época ainda incluía muitos bispos de dioceses africanas, como também foi acompanhado com muito interesse e expectativa por muitos padres, religiosos, religiosas, seminaristas e leigos. E temos ainda sobejos, testemunhos disso, vivos. Além disso, julgo que se poderá dizer que em algumas áreas haveria já algum aprofundamento de temáticas depois assumidas com destaque pelo concílio. Penso, uma vez mais, e sobretudo na liturgia, e naqueles que em Portugal como que se anteciparam à nova teologia litúrgica, como também, porventura, no campo catequético, como na figura que neste dia também homenageamos. Importa desde logo ter presente o enfraquecimento de muitas estruturas eclesiais no contexto da implantação da República entre nós. Talvez só a partir das décadas de 30, 40, o catolicismo português começou a ultrapassar as sequelas desse processo revolucionário e a reinventar-se neste novo contexto. Recorde-se, por exemplo, só para ter uma data simbólica, a concordata entre Portugal e a Santa Sé é datada exatamente de 1940. O condicionamento da ação da Igreja em Portugal, já com raízes nas expulsões das ordens religiosas do território em 1834, foi muito para além da lei de separação entre Estado e Igreja de 1911. E manifestara-se, por exemplo, na circunscrição dos estudos teológicos aos seminários, por exemplo. O que enfraqueceu o capital teológico da Igreja em Portugal. É isto que eu quero dizer. Mas, sobretudo, isso gerou uma atmosfera e um clero, mas também um laicado, de combate face ao novo poder republicano, agudizado pelos tiques jacobinos e anticlericais deste. De alguma forma, este seria o contexto português da difícil relação do catolicismo com as novas formas políticas nesta transição entre o século XIX e o século XX. A emergência do Estado Novo, com a Constituição de 1933, trouxe de facto um desanuviar da atenção, à imagem do que se passava à época, por exemplo, com a Itália de Mussolini, que permitiu à Igreja readquirir relevância no espaço público, mesmo se com o preço de alguma colagem ao regime. Muito embora Igreja e Estado Novo tenham convivido predominantemente numa espécie de registro de tensão amigável, cada um procurando retirar do outro algo em função dos seus próprios interesses. A Igreja que em Portugal começa às décadas de 40, 50, encontra, pois, um contexto já diferente do que conhecera logo a seguir à República. E vê emergir um clero e um laicado não só mais numeroso, mais formado, como também mais capaz de levar a voz e a presença eclesiais aos vários campos da vida social. A vitalidade da presença cristã na comunicação social poderá ser disso um sinal. Por exemplo, a fundação da Renascença é de 1936. Decisiva para esta projeção social do catolicismo foi o desenvolvimento da ação católica entre nós, instituída em Portugal em 1933. A que se podia acrescentar o escotismo em 23, em Portugal. Como decorre do estudo do meu colega da Universidade Católica Portuguesa, Paulo Fontes, a ação católica foi, naqueles anos, um instrumento criado em vista de uma, e cito, recristianização da sociedade portuguesa. A todos estes empreendimentos eclesiais haverá ainda que acrescentar a crescente relevância de Fátima, polarizadora do catolicismo em Portugal, até aos nossos dias, e grande responsável por uma radicação popular da vivência cristã, que a tornou, porventura, mais resiliente em Portugal a determinadas consequências da secularização. Em suma, estes são apenas alguns traços do que se poderia considerar uma vitalidade do catolicismo português por meados do século XX. Nesse sentido, alinhado no fundamental com algo que se verificaria pela Europa, muito embora aqui com contornos próprios e decorrentes de um contexto nacional particular. A recepção do concílio processou-se, como atrás referia, com entusiasmo e adesão gerais perante algumas transformações há muito sentidas como necessárias. Se alguns temas valorizados pelo concílio terão parecido mais distantes da realidade do catolicismo português, como a questão ecuménica, por exemplo, outros falaram diretamente ao sentir e ao agir das suas comunidades. A rápida e qualificada participação portuguesa na reforma litúrgica, decisiva, mas também, por exemplo, o que o Vaticano II lançou acerca da obra missionária da Igreja, decisiva num país que não só ainda tutelava muitos territórios de missão ad gentes, como tinha vários missionários espalhados por todo o mundo.
Em 75, por exemplo, o Papa Paulo VI publica a Evangelii Nuntiandi, que é um documento que marcou gerações entre o clero, mas porventura não só. Mas tudo isto, a imediata recepção do concílio, decorreu em Portugal num clima social e político que se ia agudizando e que ia inquietando a consciência do número crescente de católicos. Recorde-se que desde 1961 Portugal se achava em guerra nas suas colónias. Neste período, também os católicos portugueses iam acompanhando a explícita defesa da paz, assumida genericamente por todos os papas deste período. Recordo aqui a encíclica de João XXIII, de 1963, Pacem in Terris, por exemplo. A isto acrescem as desinteligências entre Paulo VI e o anterior regime, quando o Papa visita a Índia, em 64, Índia que tinha anexado Goa aos seus territórios, ou quando recebeu os líderes dos movimentos africanos independentistas com quem Portugal estava em conflito. E agora sim, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, em 1970. Neste contexto, estes anos são também os de uma nova consciência política dos católicos, ou pelo menos de alguns católicos. Se gerações anteriores de católicos estariam reconhecidos ao Estado Novo pela regularização do lugar público do catolicismo, novas gerações de leigos, mas também de clérigos, mais decisivamente formados por todo o contexto do Vaticano II, mostram-se particularmente sensíveis às contradições político-religiosas que então se iam tornando cada vez mais evidentes. Ao início, a meu ver, terá sido a questão da guerra, a oposição à guerra, o cansaço da guerra, o sem sentido de lutar pela manutenção de colónias, a defesa da paz. Para depois evoluir, em alguns, para uma oposição ao próprio regime e à falta de liberdade. Porque não esqueçamos, o tempo editorial de Monsenhor Amílcar do Amaral leva-nos já ao pós-25 de Abril e neste processo também os católicos portugueses, uma parte, claro está, desempenharam um papel relevante. Eis como, em traços necessariamente largos, gerais, discutíveis, poderemos caracterizar este período tão complexo quanto fascinante da história da Igreja, no mundo e em Portugal. O mais interessante de o conhecermos está em que isso nos torne mais aptos a interpretarmos a hora presente e, sobretudo, a agirmos como Igreja agora. Muito obrigado pela vossa atenção.